E aí? Gente, boa noite. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 4, né? A gente vai falar sobre higiene, conforto e segurança do paciente na UTI, né? Nós vamos falar sobre essa higiene e conforto dentro da UTI e o que eu posso dizer para vocês? Higiene é a limpeza, né? Nossa limpeza. Como não podemos levantar de um leito de UTI para ir tomar um banho, sabemos disso, né? Então a gente tem os profissionais qualificados. Gente, travou? Tô vendo a Maria parada, só de um jeito só. Ah não, senhor, não trava não. Então, Maria, agora tu ainda não tá mais parada não. E aí, conforto, né? E segurança para esse paciente, né? O conforto é através do banho. Boa noite, Marlene. O conforto através de um banho, através de uma massagem. Após o banho, você pode estar dando uma massagem nesse paciente, estimular a oxigenação sanguínea dele, né? Tudo a gente pode estar fazendo para melhorar a situação desse paciente. E segurança dentro da unidade UTI, porque são pacientes graves, sedados, né? Mas qualquer hora eles podem acordar e a equipe, por ser muito grande, a gente tem que estar tendo todo esse cuidado com ele, com relação ao atendimento na hora de dar o banho, né? Cuidar para que não aconteça nada que a gente não quer, tipo o paciente cair ou alguma coisa assim parecida, tá? Só um pouquinho que é porque eu tô aceitando aqui um bocado de gente. Legal. E aí, boa noite, Tamires. O processo do banho, que é uma prática de higiene, como eu falei, em que são utilizados água e sabão somente. Nós não precisamos, para os nossos pacientes, estar passando coisas desnecessárias, até porque prejudica a transpiração do paciente, né? Porque vocês sabem que mesmo dormindo é quando o nosso sistema trabalha mais, né? Porque ele quer jogar para fora tudo aquilo que não é bom, né? Então, durante o sono, as suas células começam a se regenerar mais rápido, né? E aí a cura bem mais tranquilo para um paciente que está sedado, né? E aí, dormindo, o nosso organismo trabalha muito mais do que a gente pensa, né? Justamente porque ele está tentando pôr para fora, através dos poros da pele, através do suor, as toxinas que é desenvolvida, que é criada dentro do nosso organismo, né? Tem muita gente que toma tal de detox para se limpar e tal. Pois é, essas toxinas são criadas dentro do nosso organismo, elas têm que ser eliminadas. Algumas é pela urina, outras pelas fezes e algumas outras são justamente pela nossa transpiração, né? Pelo suor, né, do nosso corpo. E um paciente deitado, acamado, sem poder estar se movendo a todo momento, a gente é que tem que estar fazendo essa mudança, essa movimentação desse paciente, tá? E a prática de higiene, em que são utilizadas água e sabão, embora a restauração da pele seja o principal objetivo do banho, né? Há outros, mas esse é um do principal objetivo do banho, né? É a nossa limpeza, porque não adianta eu estar administrando um medicamento, um anti-inflamatório, um antibiótico, iniciar um tratamento de alta potência, se eu não estou cuidando daquela área onde qualquer hora, qualquer momento, o paciente pode chegar a desenvolver uma úlcera por pressão, o paciente pode chegar a inflamar a garganta com relação às bactérias que estão se proliferando na região oral dele. É tanto que pacientes que estejam sondados, né, intubados, a gente sempre pede para que seja realizado pelo menos 3 vezes durante a noite, ou durante o dia, né, nos intervalos aí. Quem vai estipular é a enfermeira, mas pelo menos 3 vezes, então, manhã, tarde e noite, que é nas trocas de plantões, a gente está fazendo higiene oral,
né? Porque esse paciente, ele está ali, muitas das vezes, ele fica com a região da boca aberta, né? E aí fica muito seco, ressecado a pele, desidrata, os lábios se racham, entendeu? Então a gente tem que ter todo esse cuidado com esse paciente, né? A eliminação é, é, a eliminação de odores desagradáveis do organismo, né, que é aquilo que eu acabei de comentar, né, a gente começa a eliminar, a pôr para fora essas toxinas, tudo aquilo que é produzido do nosso corpo. Tá sentindo falta da Andréia, viu, nas últimas aulas? Ou tu participaste, Andréia? Ou eu não te vi, que eu sempre te vejo assim, né? Ao vivo e a cores. Então, participou, então é porque eu não vi, não percebi. Tava muito preocupado com a queda, né, gente? Tava caindo muito a nossa internet. E aí, o que que acontece? Redução do potencial de infecção, né? O paciente tem, vamos supor que esse tem uma úlcera por pressão. Então, além de eu dar o meu banho nesse paciente, eu vou precisar realizar essa limpeza, né? Esse curativo, e vai que seja na região sacral. Imagina um paciente, né? Vou tentar dar assim uma visão geral para vocês. Eu não sei se vocês já atenderam algum paciente dessa maneira, que ele está com uma úlcera por pressão na região sacral, de um diâmetro assim, mais ou menos assim, dessa forma, desse tamanho. Deixa eu ver para que lado eu viro, fica melhor. Grande assim, tá? Com as bordas bem alargadas, tá? Ainda não tem um processo de cicatrização, ele está cheio de tecido morto, tá? Fibrinas e tudo mais. E aí você começa a fazer o banho no leito, e quando você vai evidenciar, aquele curativo subiu ou soltou devido estar molhado e o paciente está todo defecado. Aí você põe a mão na cabeça e diz assim: agora deu. Eu começo por onde? Por onde que eu começo que o meu paciente está dessa forma? Aí é que vem a técnica que a gente vai realizar do banho no leito, porque sempre a gente começa, se é um banho total, né, aquele de você jogar água no paciente como se ele estivesse no chuveiro, é até melhor, se ele puder, se for liberado para ele esse banho. E aí você vai primeiro começar pelos cabelos, né, pelo rosto, né, tudo isso vocês aprenderem noções básicas, né, boca, depois você passa pelo corpo, tórax, assim. Por último, a gente vai fazer a limpeza da região íntima do paciente, né? E aí é quando vocês vão fazer a remoção, né? Fazer essa limpeza na região anal do paciente, a qual está cheio de fezes, lavar mesmo, sabão, jogar água, tudo direitinho. E aí depois fazer o curativo antes de colocar a fralda nesse paciente de forma curativa. Vai depender, eu não sei, ele pode estar usando alguma placa, né? Porque a gente tem bastante placas, principalmente na UTI, eles fazem esse tratamento, mas se já está morto, a gente... Quem está morto? Não entendi. Não entendi do morto. Pera aí, deixa eu ver. Vou ler aqui. Gilberto. Ah, deixa eu ver quem foi. Mas se já tá morto, a gente dá prioridade no que ainda tá vivo. Então, Gilberto, olha, não, esse aí não tá não, tá? Ele tá bem vivinho da Silva, esse paciente aí que a gente tá dando só um exemplo. Ele tá vivinho da Silva. É só que a questão é a forma como vocês vão realizar esse banho. Eu creio que vocês tiveram essa aula. É só para lembrar para vocês que nós temos que atentar. Com isso, o banho é para eliminar esses odores, né? O paciente não está de sonda vesical de demora, mas ele está de fralda. Quando você for entregar o plantão, por exemplo, que muitas das vezes acontece isso, de técnicos, de algumas pessoas que não têm um pouco de ética com o trabalho, de passar o plantão para o outro colega com paciente defecado, urinado, tá? Com o seu acesso venoso totalmente
como eu posso dizer, vou usar a palavra insalubre para não dizer uma palavra mais errônea. Mas com certeza quem está recebendo o plantão vai querer matar, desculpa a expressão, vai querer torcer o pescoço do antigo que estava, né? Poxa, tu me entrega um paciente defecado, com xixi, ainda com acesso venoso periférico, ou o acesso venoso central, por exemplo, com sangue no equipa, alguma coisa assim parecida. Você vai ficar muito chateado. Por isso que quando vocês forem passar plantão ou receber plantão, recebam na cabeceira do leito. Você só não vai receber... Não, poder ele não pode. Não, poder não pode, não. Não pode. É antiético para a nossa profissão um colega passar um paciente dessa maneira. Mas existe as exceções que eu estou falando para vocês. Profissionais que não utilizam da ética com o colega, né? E aí ele tá a fim de sair, ele tá cansado, então ele faz isso daí. Mas não pode. E aí, que mais que eu ia dizer aqui para finalizar? E aí após esse banho dado, esse paciente dentro da UTI e tudo mais, perfeito, terminou, deixou o paciente lençolzinho esticadinho, aí de fralda, e o que nós vamos fazer? A gente pode fazer uma massagem de alívio para ele, uma massagem de conforto, né, para esse paciente que com certeza ele deve estar nasarcado. Eu gostaria de perguntar para vocês o que é uma pessoa que está nasarcada. Alguém sabe? O que é uma pessoa nasarcada, gente? Alguém sabe? Já ouviu isso, né, Gilberto? Então, nós temos 4 fases para evidenciar que nós estamos demasiados, né? Que nós estamos retendo líquido, com retenção na nossa célula maior, que é o corpo. Então, você fica demasiado os braços, as pernas, e assim sucessivamente, porque você não está vendo movimentação e ativação da sua corrente sanguínea com relação a gente estar disponível para ver essa caminhada, tá? Espero que vocês tenham entendido, porque até eu fiquei meio confusa agora. E aí, o que a gente faz? Nós temos os nossos fisioterapeutas dentro da UTI que vão fazer isso pelo paciente, que são as massagens, os exercícios, né, e tal. Então, após o banho, a gente também pode fazer essa massagem de conforto ali, com creme de corpo, né, para ativar a circulação sanguínea mesmo. E redução do potencial de infecção, né, isso aí é óbvio. Estimulação da circulação e principalmente das glândulas, né? Através do banho você vai começar a massagear, não é? Você vai limpar o pescoço, aqui a região cervical, né? Os braços, aonde tem terminações nervosas, você começa a estimular. E estimulando, você começa a fazer com que essas glândulas, né, estimule a circulação. Aonde nós temos glândulas no corpo inteiro, tá, gente? Então, assim, começa a fazer aquele processo no paciente de estimulação mesmo das pernas. Você começa do pé para o joelho, tá? Sempre em sentido oposto, porque você vai estar fazendo com que aquela circulação que ficou presa na região dos membros inferiores, ela passe direto e volte, faça a grande e a pequena circulação do coração, ativação e oxigenação desse sangue naquele momento. E aí melhora também, com certeza, esse paciente com relação a ele estar entubado. A nasarcada é quando está todo demasiado. Sim, a nasarcada é quando o paciente está demasiado, né? Então, no corpo todo, tá? Todo é demasiado. O que acontece? Alguns pacientes,
eles chegam a nasarcar tanto que começa a romper, né, a pele, o tecido dele fica muito fragilizado e aí começa a criar algumas bolinhas e romper ali o tecido, né, do paciente. Aí o que acontece? Aí é que você tem que ter mais cuidado ainda com esse paciente. Imagina, ele anasarcado, com certeza ele pesa o dobro do peso dele normal, né? E aí ainda começa a romper essas púrpuras que a gente chama, começa a dilacerar e você tem que ter o maior cuidado no banho, né? E passar ali um produto que o médico prescreva para esse paciente para começar a tratar essas feridas. O acúmulo de fluidos que acaba... o acúmulo de fluidos, muito bem. Se o paciente tiver com algum potencial de sistema renal comprometido, né, alguma coisa assim, geralmente os pacientes que têm problema renal são os que mais anasarcam, né, devido à eliminação. É tanto que dentro da UTI, toda UTI tem que ter uma máquina de hemodiálise para a gente estar dialisando esses pacientes, né, para não haver mais necessidade de ficar fazendo transporte desses pacientes, a gente realiza hemodiálise mesmo dentro da UTI, oferecendo de uma sensação, o oferecimento de uma sensação refrescante e relaxante, né? E aí melhora da autoimagem do paciente. Aí o que acontece? A gente também pode estar cortando as unhas, né, do paciente. Se ele tiver com cabelo muito grande, a gente pode estar dando uma cortada no cabelo, né, se assim a familiar permitir. A barba tá grande, a gente faz a barbinha dele, desses pacientes da UTI. E também pacientes clínicos também que estão internados, tá? Tudo isso a gente pode fazer. Então, a gente dá o banho completo, porque eu quero mostrar, eu quero deixar esse paciente com uma imagem assim, visivelmente que ele tá bonito e vai melhorar logo, porque aí ele se sente mais relaxado. E vocês estão falando, ele tá ouvindo, tá? Diz assim, olha, a senhora vai ficar linda, maravilhosa, já tá boa, vai sair, vai receber alta, vamos tratar, vamos lavar esses cabelos para ficar cheirosa. Eu geralmente, quando eu tô dando um banho no leito nos pacientes, eu começo a conversar com eles, ainda mais os que estão entubados, né, estão sedados, porque de uma certa maneira eles conseguem ouvir a gente, né? Eu não sei explicar para você o motivo, porque alguns não conseguem, outros conseguem, né? E aí é muito bom. Eu sou técnica de enfermagem, gente. Eu não sei se eu comentei com vocês, eu me formei em 2007. E eu procurei muito aprender a parte técnica. Eu visei muito mesmo a parte técnica, apesar de que tem que ter a teoria. Eu tinha teoria, mas não assim, nossa, como eu era... Não, eu gostava de pegar a prática, né? E aí eu formei com 3 anos depois, 2 anos, eu disse, agora eu vou fazer enfermagem. Fiz enfermagem, né? E aí sim é quando a gente consegue ver de outra forma o tamanho do comprometimento que você tem com cada paciente que está naquela unidade, nos seus cuidados, né? E aí você vai oferecer também para esse paciente movimentar as articulações dele. Geralmente é o fisioterapeuta que vai estar realizando esses movimentos, né? Movimentar as articulações, exercitar os músculos, né? E aliviar e auxiliar no exame físico, né? O profissional deve observar. Quando você estiver dando o banho no paciente, você vai observar a pele, a coloração da pele, o odor que você vai sentir na pele, se realmente é de eliminações ou se é saindo da transpiração dele, porque o paciente também pode estar eliminando ureia, creatinina, né, ureia o suor, e é um cheiro desagradável, cheiro de ureia, né, muito forte. E aí você vai olhar o estado motor dele, a forma como ele se movimenta,
se ele tá com enrijecimento em algum local do braço, da perna, que quando vocês vão movimentar, você sente resistência, nutricional, se ele está muito emagrecido, consegue evidenciar, ou se ele está, né, eu não posso dizer que ele está gordo, eu posso dizer que ele pode estar demasiado, né? E se ele está mesmo se alimentando, se não está havendo refluxo da medicação, da alimentação que ele está recebendo por sonda, né? E observar a respiração desse paciente, tá? Sempre está ali verificando a respiração, observar a expansibilidade torácica do paciente. Geralmente tem pacientes que ele respira o tórax abdominal. Ele expande tanto o tórax como o abdômen. E isso é mais evidenciado em homens, tá? Os homens, eles geralmente na respiração, eles usam esses músculos acessórios, né? A mulher muito difícil, algumas sim, mas não todos, mas é mais evidenciado no homem, tá? Olha que eu ainda tô no primeiro slide, hein, gente? E são 49. O processo do banho é uma prática, deixa eu dar uma olhada aqui. O processo do banho é uma prática, né, que a gente vai estar realizando com todo cuidado e mesmo o paciente estando acamado, dormindo, sedado, seja como for, você vai pedir licença para ele, seu João, eu vou dar um banho no senhor, tá? Porque, gente, nós estamos fazendo o nosso papel e tem que ser assim, dentro do certo, tá? E na UTI não tem como comunicar o acompanhante que vai dar banho, não tem como. Então, é você e o paciente. E aí vocês estão vendo duas imagens emocionantes, assim, né? Essa do senhor, então, ele tá sentindo a água, né? Provavelmente ele foi ao banheiro, né, de cadeira de rodas, né? E aí, quando ele recebeu esse banho e essa chuveirada, ele deu um sorriso maravilhoso, né? Porque não tem nada melhor do que você tomar um banho para você se revigorar, né? Você consegue pensar melhor, ter como é que eu posso dizer, um dia mais tranquilo, depois que você toma um banho, almoça, toma um banho, sai para o trabalho, você vai bem melhor do que quando veio. É assim, um banho é relaxante, né? Vai depender aí do morno ou do gelado para quem gosta, né? E aí o banho no leito é uma higienização total ou parcial do corpo, né? Executada pela equipe de enfermagem, pacientes acamados, impossibilitados a serem levados a saírem do leito, né? E aqui você vê um rapaz que ele tá tomando banho no leito, né? Seria um sonho muito grande que nós realmente tivesse esse suporte aqui para estar lavando a cabeça e tal, nós não temos, né? Vocês aprenderam de outra forma, né? Com a bacia, saco plástico, tudo direitinho. Então, alguma dúvida até aqui? Gilberto, Matheus não, deixa eu ver o nome dela. Os que ficam escondidos aqui, que eu não consigo visualizar. Andréia, não. Quem é a Ferreira? Só estou conseguindo ver o sobrenome dela. Então, existem vários outros tipos de banho, tá, gente? Nós temos o banho de aspersão, que é o nosso banho de chuveiro. Nós temos o banho de imersão, que é o banho na banheira. E nós temos o banho de ablução, que é jogando pequenas porções de água sobre o corpo desse paciente. Então, com certeza, se eu fosse perguntar para vocês qual é o banho mais realizado dentro da unidade de terapia intensiva, qual seria o banho que vocês iam escolher? Mamão com açúcar. Tá, mas aspersão, imersão, ablução, número 3, Gilberto. Mais alguém? Número 3, Maria, muito bem. É o banho de ablução, jogando pequenas porções de água nesse paciente, porque provavelmente o paciente que está na UTI já subentende-se que ele não pode se locomover, né? Seria uma pergunta bem óbvia. Aqui,
Higiene oral. Lembra que no início eu falei que a higiene oral é de extrema importância, né, no paciente. A higiene oral é uma limpeza da região da cavidade oral, né? Que é os dentes, gengiva e língua, tá, gente? Então, quando vocês fizerem, se não tiver uma escovinha lá, e como o paciente está com mais, geralmente a gente utiliza uma espátula, né? A gente faz uma bonequinha com... Pega aquelas espátulas de abaixador de língua, o abaixador de língua, você coloca gases e aqui você, na parte de baixo, põe o esparadrapo. Espero que você esteja conseguindo identificar o meu desenho no meu dedo. Aqui eu coloco a gases, aqui eu passo o esparadrapo para segurar na minha espátulazinha. E aí eu vou realizar essa limpeza. Eu começo assim, na região da bochecha, né? Vai tirando toda aquela secreção, língua, depois o dente, tudo direitinho, tá? Por quê, gente? Porque aí onde é realizada a fim de evitar uma infecção assim bucal muito extrema. Não tá aparecendo o desenho? Não tá aparecendo o slide para vocês? Esse só tem um texto, de higiene oral só tem um texto aqui, eu vou mostrar lá na frente o desenho, tá? Que não coube aqui. Então, e aí a gente vai evitar infecção bucais, infecções cardíacas, olha só, como eu disse para vocês que era super mega importante. Infecções cardíacas, digestivas e respiratórias. E vai uma dica aí para aquele que acorda de manhã, né? E aí ele só escova os dentes depois que ele toma café, por exemplo. Se você tem esse hábito de fazer isso, não façam. Não façam de maneira nenhuma. Porque toda bactéria que quando você estava dormindo, estava se formando, na sua região oral, a partir do momento que você bebe água, qualquer tipo de líquido, você está jogando ela para onde? Para a região do estômago, né? O nosso estômago que vai receber. E lá é que vai começar o nosso processo inflamatório, tá? Então, eu conheço pessoas que têm essa mania, e já falei, até orientei, e tem muita gente que tem. Alguém escreveu aí ECA, mas o ECA o ECA é verdade mesmo, tá? Tem gente que levanta de manhã, só faz assim no olho, mas senta na mesa, cadê o café? Vai comer. Aí depois vai se arrumar para sair, para ir trabalhar, aí que toma banho e escova os dentes, porque aí disse assim, eu não vou escovar os dentes 2 vezes, né? Eu bebo e digo, essa é pela barba de São Jorge. Ai, Gilberto. Então, é importante que a higiene oral do paciente inconsciente seja pelo menos de 4 em 4 horas, tá, gente? Olha aí, a dica bem importante. De 4 em 4 horas eu posso estar realizando nessa limpeza. Então, se eu assumo o meu plantão às 7 da manhã e eu só vou sair às 7 da noite, eu pego um plantão de 12 horas, é só contar. Começa o banho no leito a partir na UTI a partir das 10 horas, né? Começa a esquentar, né? Começa o banho no leito. Então, eu conto 10 horas, depois de 10 horas mais 4 horas, faço de novo a higiene oral. Aí, quando eu for realizar essa higiene oral, de 4 em 4 horas, muitas vezes a gente leva um copinho com água e um copinho de antisséptico bucal, bem pouco na água, não muito forte, tá? Para não deixar resíduo e ali ficar agredindo a região bucal da pessoa. E aí você faz essa limpeza com um antisséptico. Você não utiliza pasta em pacientes intubados, tá, gente? Antisséptico, faz aquela limpezinha. Legal, vamos ver aqui. Agora nós vamos dar uma olhada na imagem. Apareceu aí para vocês? Ele não engasga, não porque você vai estar jogando, você vai estar limpando com a gases umedecida,
Não vai jogar água na boca dele. A gente só oferece água quando o paciente está lúcido, orientado e acordado, tá, gente? Fora isso, ó, do jeito que ele tá aqui, ó, se ele estiver de lateral, aí é mamão com açúcar, né? O paciente está deitado lateralizado e aí você consegue fazer essa higiene melhor. E quando ele está entubado, né? E aí fica bem complicado, mas aí você vai fazendo a limpeza sempre com a gaze umedecida, despreza aquela, vem com a outra, umedece de novo, vem com a outra e assim sucessivamente. Se você não tiver de maneira nenhuma uma espátula para estar realizando essa limpeza, a gente calça uma luva estéreo, tá? E faz com a luva estéreo, porque o paciente está entubado. Não vamos fazer em pacientes que não estejam entubados, né? Estejam só inconscientes, porque a qualquer hora ele pode fechar a boca e travar, tá? E aí vocês estão evidenciando como que é realizada a limpeza. Ele colocou aqui embaixo a cuba rim, vocês estão vendo a espátula, essa aqui é a espátula, né, que ela fez. Você pode fazer aí umas 4 ou 5 espátulas. E aí começou a higiene, porque a espátula você consegue passar bem passado na região bucal, né? Porque tem gente que escova os dentes e esquece de fazer a limpeza na região bucal. E é aqui onde fica as 800 bactérias que nós temos só na região da boca, tá, gente? É bem pouquinha, né? Só 800. Até não traqueostomizado. Isso, até não traqueostomizado. Então, vocês estão vendo aqui essa imagem, olha só. Essas imagens aqui vocês vão conseguir evidenciar melhor como que eu posso estar fazendo com o meu paciente para estar dando um banho no leito nele melhor. Essa daqui, ela está utilizando a escova, vocês estão vendo, ó? Ela está utilizando a escova, né? Nessa posição aqui é muito ruim. Então, se você jogar água, se for o enfermeiro que for realizar essa limpeza, ele pode ligar o vácuo, né? Que é esse daqui, ó. Tá vendo aqui? Ele liga, tem a sondinha e eles estão fazendo isso, eles estão aspirando esse paciente. Então, jogou água, gente, ele pode estar aspirando essa água que ele jogou na boca do paciente, tá? Já ia perguntar isso. Então, ele joga água para dar aquela lavada, já começa a aspirar o paciente. O enfermeiro pode fazer isso, né? E também existe esse dispositivo aqui, ó, transparente, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, em que a gente coloca para dar uma abertura melhor na região oral do paciente, facilita muito a escovação dos dentes, tá? Outra coisa bem importante que o técnico tem que estar atento. Quando o paciente dá a entrada que ele vai ser entubado, tem que olhar se ele não usa a nossa famosa dentadura, né? Se ele não está utilizando aí uma pecinha, né? E a gente tem que remover, porque na passagem do tubo, na hora do aperreio, o médico pode não visualizar e aí entubar esse paciente com a dentadura e isso machuca muito, vai ferir muito a boca desse paciente, tá, gente? Tem que atentar muito, coloca no saquinho, identifica paciente do leito tal, tudo é identificado, tudo aquilo que você retira do corpo do paciente é identificado, tá? Anéis, né, alianças, principalmente quando o paciente começa a ficar nasarcado, né, começa a demasiar demais, a gente retira para evitar que haja o garroteamento, né, para que não garroteie o dedo desse paciente. Então a gente tira, identifica, veio um parente visitar que é filho, próximo, pessoa mais próxima ou até o esposo, você entrega na mão dele, tá? Os cuidados com prótese dentária, olha, eu já estava até falando sobre as próteses, né, as famosas dentaduras. As próteses dentárias são dentes artificiais que substituem o conjunto de dentes inferiores ou superiores de uma pessoa. E pode ser de plástico ou vulcanite. Eu acho que travou. Travou para Marlene. Travou para todo mundo? Ou estão me ouvindo mesmo?
Posso prosseguir? Ah, obrigada. Tá, a Jéssica tá ouvindo. Então, pode ser de plástico ou com vulcanite, que deve ser essas próteses de ferro, né? Não sei. Aí, no caso do pacientes que não podem retirar a prótese, a dentadura, ela deve ser feita pela equipe de enfermagem, tá? Se ele não consegue retirar, a gente vai lá, calça uma luva e tenta retirar essa prótese. Usar luvas de procedimento e pano seco ou gases para remover uma dentadura superior completa, segurar a superfície frontal do palatal da dentadura, aqui ó, superfície, né, bem superfície mesmo assim atual, você vai segurar para que você possa remover essa peça para a remoção dessa dentadura superior completa. Segurar com a superfície frontal e palatal da dentadura com os dedos polegar e o dedo indicador, o dedo polegar e o dedo indicador. Posicionar o dedo indicador de sua mão oposta sobre as bordas superiores da dentadura e pressionar para romper a selagem existente. Porque tem muita gente que utiliza é como se fosse uma colinha, né? Ele passa, tem aquele. Lembrei do Corega agora, mas não tô fazendo propaganda do Corega, não, tá? É só, é só para lembrar que você passa na dentadura e coloca, ele fixa melhor e fica um pouco resistente para retirar. Então você tem que dar aquela puxadinha, vai para frente, vai para trás, traciona para baixo para poder retirar essa prótese. Posiciona o dedo indicador de sua mão oposta sobre a borda superior e posicionar para romper a selagem existente, tá? E aí, para remover uma dentadura inferior completa, segurar a superfície frontal e lingual da dentadura, né? Com os dedos polegares do indicador e o cuidado, você tem que ter um cuidado e ficar muito atento, né? Ele enrijecer a boca de uma forma que ele pode fechar. E se ele fechar, ele prende teus dedozinhos lá dentro. Então, por isso que a gente tem que segurar bem firme. Mas a gente necessita retirar essa prótese desse paciente. Para a remoção, pontes móveis, exercer pressões equivalentes sobre as bordas de cada um dos lados da prótese. E evitar erguer os ressaltos metálicos, tá, gente? Após a remoção deles, colocá-los em uma cuba rim com água fria ou morna, escovar a dentadura com a solução dentrificas, perdão, tá, gente? É um nome complicado. Após a higiene oral do paciente e preocupar-se de proteger a cuba ao redor da pia para que no caso a dentadura não caia, né, não danifique. Depois aí lavar a prótese, recolocar o paciente, ou proteger e colocar em um recipiente próprio. Aí quando ele fala em recolocar, é quando é aquele paciente que ele está acordado, ele está lúcido, orientado, ele consegue falar, mas ele ainda não tem aquela mobilidade de ele mesmo retirar a dentadura, ele mesmo fazer a limpeza. Então, isso cabe a responsabilidade a nós, técnicos de enfermagem, realizar esse procedimento e recolocá-la de novo, tá? Mas se ele estiver dentro da UTI e ele não estiver acordado, a gente vai lavar, identificar o paciente tal, para a gente estar entregando para o acompanhante dele, para o familiar dele que venha visitá-lo. Aqui nós vamos evidenciar algumas, dá para ver aí, né, gente, a imagem? São consequências da falta de higiene oral, gente, isso daí. Em pacientes acamados e entubados, lembra que eu falei? Olha só como que se encontra essa parte superior aqui, labial desse paciente, né? Olha só a língua. Aqui já iniciou-se um processo inflamatório muito forte, certo? Olha aqui, olha a cor dos dentinhos dele, né? E se você olhar bem aqui dentro, a gente já evidencia avermelhado, né? Como se tivesse rompido o tecido. E aqui tá tudo rompido, ó, na região labial. Isso aqui tudo é rompimento. E aí, o que acontece?
é prejudicial à saúde do paciente para dar continuidade a esse tratamento, né? Consequentemente, os técnicos de enfermagem que estarão responsáveis por esses pacientes, ele tem que responder. Cabe ao enfermeiro, que é o responsável pelo setor, estar inspecionando aqueles pacientes que estão entubados, se realmente está havendo essa limpeza oral de 4 em 4 horas, tá? Porque nós temos que ter um prognóstico favorável do paciente, mas para isso existem necessidades que devem ser realizadas nesses pacientes, a qual ele não pode fazer, né? E a gente somos responsáveis. E costumo dizer que é aquilo que eu não quero para mim, com certeza eu não desejo para o próximo. Então, a partir do momento que eu decidi assumir estudar para ser técnica de enfermagem, depois uma enfermeira, eu percebi que realmente eu tinha que levar a eles tudo que eu pudesse oferecer de melhor para esses pacientes que estavam precisando dos meus cuidados, tá? Então, lavagem dos cabelos. Esta técnica tem por finalidade manter a limpeza e a integridade do couro cabeludo, estimular a sensação de conforto e a autoestima deste paciente. Engloba a escovação e a lavagem do cabelo do paciente, sem contar que enquanto você está lavando, você está fazendo uma massagem, né? Quando a gente vai lavar o cabelo, a gente não passa assim as pontas dos dedos na cabeça, para retirar, né, a sujidade. Não passem a unha, porque a unha você vai, com certeza, lacerar alguma parte do seu couro cabeludo, mas as pontas do dedo, do mesmo jeito a gente faz no paciente. Isso já é uma massagem, uma estimulação para esse paciente, tá? E de suma importância. Gente, um banho. Se lavar o cabelo e só limpar o pé, o paciente já se sente muito, muito, muito revigorado. Vocês sabiam disso? Porque é onde a gente mais tem terminações nervosas, né? É onde há todo aquele relaxamento do corpo. Alguma pergunta até aqui? Não. A higiene íntima. Essa higiene íntima que ela está realizando aqui não é em um paciente, tá? É só um paciente para estudo, né? Que está sendo utilizado aqui para estudo. E ela está fazendo a limpeza íntima, ele já deve ter tomado banho, mas de uma certa forma ele urinou, defecou, né? Se ele não tiver com sonda vesical de demora, que é aquela pela qual a gente passa na uretra do paciente, instala uma bolsinha e aí começa a coletar aquela diurese, né? Aí você vai fazer a limpeza na região genital, perianal, tá? Na região perianal, proporcionar um conforto, prevenir infecções e auxiliar o tratamento das infecções. Detalhe, sempre realize o tracionamento do prepúcio do sexo masculino para você estar fazendo essa limpeza, e da mulher você tem que expor os grandes e os pequenos lábios para poder estar fazendo aquela limpeza naquele local, porque lá fica muita secreção. Se ficar xixi ali, vai ser fácil desse paciente desenvolver uma infecção urinária, porque está muito perto do canal uretral. Deve ser realizado durante o banho e após as eliminações vesical e intestinal. E segundo a necessidade, porque muitas das vezes tem pacientes que estão com problema digestivo, desenvolveu aí um processo diarreico, né? Estão com diarreia, inicia o tratamento para conter a diarreia, mas até isso, esse tratamento surtir efeito, você vai realizar a limpeza desse paciente várias e várias vezes, né? Todas as vezes que ele defecar, você tem que ir lá realizar a limpeza, porque as fezes, gente, são um tanto quanto ácida. O nosso pH do xixi é de 6,5 a 7,5, ele é o ideal, né? O pH. Então, nossas fezes também, elas têm um pouco de acidez. Por isso que muitas pessoas que às vezes passam tempo internados, de uma certa maneira, criam feridas em suas regiões íntimas, na região das nádegas,
entre aí o períneo anal também, porque não houve aquele cuidado necessário com aquele paciente, tá? E aí a gente pode estar usando aqueles tapigloss, né, que é aquelas pomadinhas que a gente passa para estar evitando assadura no paciente, né? Tapigloss porque é da rede pública, tá, gente? Ele é distribuído nas farmácias dos postos de saúde, mas existem várias outras pomadas que você pode estar utilizando, tem o óleo girassol também, que é muito bom, tem um efeito cicatrizante, tá? Olha aqui, eu coloquei essa imagem para vocês evidenciar, peraí, isso, para vocês evidenciar, ela está tracionando o prepúcio, vocês observem bem aqui, ó, olha como ela está sem luva porque ela está só demonstrando com o boneco, né? Mas, lógico, nós vamos ter que utilizar a luva. Esse paciente está embaixo dele uma comadre, né? É uma comadre que está abaixo dele porque ela está totalmente lavando, jogando água mesmo. Traciona o prepúcio, faz a limpeza ao redor e aí depois enxuga todo o paciente. Não pode ficar molhada a região íntima de maneira nenhuma, porque é um ambiente propício para as bactérias, tá? Começar a proliferarem ali. A Maria ficou com um pouquinho de vergonha. Fica não, tá, Maria? Deu umas risadas aí. Isso aí vai ser automático. Quando você estiver trabalhando, é só você não perder a ética com relação ao paciente e você faz tranquilo, normal. É uma pessoa que está precisando de ajuda. Tem muita gente muitos alunos que a gente está dando aula de início, e aí às vezes dá um exemplo, né, com relação a isso, e fala assim, isso aí eu não vou fazer não. De jeito nenhum não vou fazer, não tem que me obriga a fazer. Aí a gente tem que ser bem sincera com essa pessoa, então você está na profissão errada, porque é o que você mais vai fazer, né? E aí não podemos nos excluir de dar essa ajuda para esse paciente. Um lembrete bem importante, tá, gente? Jamais introduza o dedo na região do canal vaginal quando estiver dando banho em pacientes do sexo feminino. Está aí escrito aí, entrada proibida. Jamais introduza o dedo na região do canal vaginal quando estiver dando banho no paciente do sexo feminino. Isso aí não pode de maneira nenhuma ser feito, tá? Mudança de decúbito. Gente, que hora é? Tá na hora de nós ir embora? Tá não, né? 9h45. Nossa aula é até que horas? Né? 19h45, olhei o horário aqui do computador. Quase que eu digo, o quê? 9? Por isso que estão tudo triste. Então, ainda dá pra gente falar um pouquinho sobre... tá doido o meu relógio, eu já tentei consertar, mas toda vez ele muda o horário sozinho. Quando eu ligo, desligo ele. Então, já nem perco mais tempo tentando ajeitar ele. E aí, a mudança de decúbito. O que é? A mudança de decúbito torna-se um apoio adequado, né? Uma mudança frequente da posição, facilitando o repouso, né? Proporcionando aí um relaxamento. Por exemplo, tem muita gente que tem um lado preferencial para dormir. Por exemplo, só consigo dormir melhor se eu deitar do lado esquerdo, sobreposto o meu braço, né? Já tem gente que consegue dormir melhor de brusco. E assim sucessivamente. No paciente, ele vai ter que fazer esse rodízio com ele, né? Você vai alternar os diversos grupos de músculo do corpo desse paciente. Alternando, a gente vai estar prevenindo aí as úlceras por pressão, né? Ou lesões por pressão, como agora foi atualizado, não mais úlcera por pressão, mas lesões por pressão, mas não deixe de ser certo a palavra, tá? Só porque eles alteraram para ficar mais bonitinho. Que parece devido à compressão e à maceração do tecido mole presente nas saliências ósseas, saliências ou proeminências ósseas, que é nessa região onde os nossos ossos estão mais expostos, tá? Calcânio, tá? No calcânio,
na região do trocante, aqui na região da cintura, né? Tem um osso chamado trocante, que é ele que fica muito sobreposto ao tecido do colchão, e aí você pode chegar a lesionar, criar uma úlcera por pressão, e também na nossa região do cóccix, né? Lá na região do cóccix, né? Anatomicamente falando, também pode estar acontecendo, pode chegar a acontecer aí uma lesão, e não é isso que a gente quer de maneira nenhuma, né? Principalmente temos que estar atentando a pacientes magros, pacientes caquéticos, né, que a gente chama. Por quê? Porque esses pacientes em si, né, tem muito mais proeminências, muito mais a saliência óssea dele vai estar mais exposto, né? E aí é mais fácil para ele desenvolver. Para manter o alinhamento correto do corpo, diminuir a fadiga muscular, são necessários camas e colchões adequados, além de dispositivos como as almofadas, travesseiros, suporte para os pés, saco de areia ou rolos de pano, dentre outros. Aí é que a gente conhece pelo famoso coxim de alívio. Alguém chegou a falar sobre esse nome com vocês, o coxim de alívio? Você pode encher uma luva ou de ar ou de água e colocar a proeminência óssea desse paciente em cima. Você está fazendo um coxim de alívio, você está evitando que ele possa ter esse contato. Você pode pegar um tecido mais grosso, enrolar ele e fazer um coxim. Quando você lateralizar esse paciente ou para a esquerda ou para a direita, posicionando, você vai colocar atrás das costas dele, na parte posterior, e ele vai ficar com as pernas uma sobreposta à outra. Você coloca o travesseiro. Assim você vai estar evitando que ele tenha contato pele a pele com a outra parte do corpo e aí lesionar, tá? Não esqueçam do coxim de alívio para quem for para UTI trabalhar algum dia, porque a gente faz muito, tá? E aqui eu coloquei um relógio, né, da mudança de decúbito, que a gente inicia e a gente realiza aí a cada 2 horas, né? E aí você vai estar aí, ó, aqui ele tá de decúbito dorsal. Decúbito dorsal é quando o paciente está com o dorso, a região posterior das costas, sobreposta ao colchão, tá? Aqui de decúbito lateral esquerdo, quando ele está lateralizado, vocês percebem que aqui ele está numa reta, né? A perninha dele está ereta. Você pode também colocar ela numa posição mais confortável. Alguém lembra da posição de Sims? Vocês chegaram a estudar clínica cirúrgica, as posições anatômicas para exames, para realizar cirurgia? A posição de Sims é uma posição muito utilizada, que você coloca uma perna à frente da outra, né? Para que ele não tenha contato ali, você coloca o colchão e ele fica mais à vontade também. A região decúbito dorsal, de novo, olha, ele já mudou, aí ele fez do decúbito dorsal de novo. Agora ele vai mudar do decúbito dorsal para o decúbito lateral direito, ele vai estar sempre fazendo essa mudança. Quando ele sai do lateral direito, ele volta de novo para o decúbito dorsal, e aí lateral esquerdo e direito, e assim sucessivamente. É um rodízio muscular para que não haja, como o slide anterior comentou, não haja uma fadiga muscular. Se você dormir e você passar 12 horas, é um exemplo, né, de decúbito dorsal, vocês vão começar a sentir uma coceira, um incômodo, uma fadiga tão grande que você vai necessitar, você sente a necessidade de estar mudando, porque você transpira, né? E o suor, ele faz com que ocasione uma coceirinha, né? Então, tudo isso, como a gente já sabe, já é um procedimento que deve ser utilizado sempre, não só na UTI. Quando o paciente está necessitando dessas mudanças de decúbito, a gente realiza, a enfermeira já deixa lá prescrito realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas.
E aí aqui eu coloquei essa imagem para vocês evidenciar os nossos pontos de pressão, né? Que é o local das saliências ósseas. E aí o ponto de pressão em decúbito dorsal vai ser aqui, ó. É porque tá bem pequenininho para mim, na região sacral, no côndilo, no omoplata, né? Na região óssea da cabeça. Aqui embaixo não tô conseguindo ler, gente. Deixa eu expandir no meu celular aqui, tira o mouse de cima. Talones, o nome é talones, tá? E aqui, quando ele está de decúbito lateral, decúbito lateral, ele pode colocar aí tá tão pequenininho que eu não estou conseguindo ler. Assim, calcâneo, né? O côndilo de novo, aí o trocante, lembra que eu falei na região da cintura? O trocante e costelas, e aqui desse lado a acrômio, região da mão. E de decúbito de região pronar, tá? Essa posição aqui a gente chama de posição pronar. Utiliza muito em pacientes com deficiências respiratórias que estão entubados. Então, quando a gente utiliza essa posição, é para para facilitar a expansibilidade torácica desse paciente e ele poder respirar, evitando assim uma pneumonia, tá? Então, região pronar, deixar o paciente em posição pronar é muito importante. E aí vai ser nos dedos, né? Nos rodeões, aqui nas genitálias, tá? E nas mamas. E aí acrômio de novo lá em cima, na região da cabeça. Tá em espanhol essa imagem. Tá em espanhol, por isso que ela deu dificuldade para ler. Aqui, gente, eu procurei uma imagem, agora eu coloquei uma... Ó, lembra a posição de Sims que eu havia falado para vocês, né? Essa posição aqui é ideal. Então, o meu paciente precisa de um coxim na cabeça, um rolo aqui atrás nas costas, aonde ele vai sobrepor a mão dele. Lembra que é para evitar a lesão na mão, porque tem um osso que fica exposto, né? Essa perna não há de necessidade, mas essa sim, porque aqui tem uma proeminência, uma saliência óssea e aqui também tem. Então, posicionar a pessoa acamada, frequentemente mantendo a posição de graus, né, de 30 graus, manter os joelhos ligeiramente fletidos, né, e aqui é quando ele está na nossa posição, que é a posição que o paciente mais fica, né, e olha só como é que tá, melhor posição, Jéssica. Tu acha, Jéssica? Eu não consigo, gente. Eu dormindo, eu me assusto. Eu me assusto muito se eu dormir desse jeito aí. Dorme assim, né, Jéssica? Então, olha, ela está com um coxim na cabeça e está pegando uma parte, não sei se vocês conseguem observar, uma parte da região do tórax dela. E aqui, na região, aqui na parte posterior das pernas, eu durmo de qualquer jeito. Sou um panda de noite. Dorme de qualquer jeito, né? Então, se tiver cansada, hein? Olha só, aqui é a vida real. Uma foto na vida real retratada para que vocês consigam evidenciar realmente. Olha, tem uma almofada entre a perna dela, né? A almofada que eu falei, para que não haja contato dessas duas proeminências ósseas, tá? Ela está com essa perna ligeiramente fletida e ela tem um coxim aqui na região de trás das costas dela. E ela tem também um travesseiro que está amparando o braço dela, né? Uma almofada por baixo do braço. Esse é os coxins que a gente utiliza, almofada, o que tiver, que der para a gente fazer para que haja essa melhora do paciente, a gente vai fazer, tá? Deixa eu ver aqui a próxima. Nenhuma dúvida até agora aqui, vocês estão entendendo tudo, né? Quais são as 4 posições? Quem é que vai me responder? As 4 posições que nós colocamos os pacientes. Quem se arrisca?
pronar e decúbito. Qual tipo de decúbito? Nós temos dois tipos. Decúbito lateral direito, lateral esquerdo. Tá faltando mais dois. Mais um, aliás, perdão. Tá faltando aqui o decúbito dorsal. Isso, Andréia, decúbito dorsal. Muito bem. Então, tudo 10. Então, tudo show. E aí, tirando as suas dúvidas, né? Vamos tirar as dúvidas. Mas será possível realizar a mudança de decúbito com o paciente entubado e monitorizado? Vocês acham que é possível? Alguém teria alguma dúvida com relação a isso? Como que eu poderia movimentar esse paciente já que ele está entubado? Para que eu consiga, vocês viram que dá para a gente colocar em posição de pronar, né? Eu consigo colocar ele entubado em posição de pronar? O que vocês acham? A Jéssica disse não é possível. Quem mais? A Fran disse que é possível. A Larissa disse que creio que sim. O Eloy sim. A Adriana sim. A Andréia sim. Volta o slide que eu respondo. Volto nada, Gilberto. Ora, vai estudar não, menino. A Maria disse que sim. Sim, nós conseguimos colocar no paciente em região, na posição pronar, né, entubado. Posiciona ele lá, né, e lateraliza a cabeça dele para o lado onde vai ficar e o tubo tudo direitinho. Você consegue colocar esse paciente entubado e consegue monitorizar ele sim, tá, gente? Ele fica sendo monitorizado do mesmo jeito, tá? Tiramos as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Não tem perigo do tubo sair do local? Não tem perigo porque a gente, quando entuba, a gente faz a fixação. Deixa eu voltar um tubo aqui. Eu vi uma imagem aqui que acho que deu um banho no leito. E tinha um tubo. Aqui. Não sei se vai dar para vocês evidenciar. Esse aqui ele tá traqueostomizado, esse paciente aqui, mas esse não. Então, é passado, depois isso aqui é o tubo, né, do paciente. Você fixa ele, passa o esparadrapo por cima da região labial, aqui embaixo, faz uma amarração com relação ao tubo e fixa ele na pele do paciente. Então, não é tão fácil retirar. Só se esse paciente estiver muito sudoreico. O que é sudoreico? Termo técnico. Suando, muito bem. O suor excessivo, né? Isso, suor excessivo, Eloy, parabéns. E aí a nossa massagem de conforto. Hora. 8. Falta um pouquinho. A massagem de conforto deve ser realizada durante esse banho, durante essa mudança de decúbito, tá, gente? Essa massagem de conforto, a gente já bateu muito na tecla com relação a ela, já expliquei bastante. Creio que vocês não têm dúvida. Se tiverem dúvida, me perguntem para que a gente possa estar sonando. E tem como uma finalidade aí, como eu havia falado, estimular a circulação do local, prevenir úlceras de pressão, que é por pressão na verdade, proporcionar confortos e bem-estar. E principalmente essa massagem aí de conforto, ela vai possibilitar o relaxamento muscular, o relaxamento da musculatura desse paciente. Tá bom, gente? Até aqui alguma dúvida? Todo mundo mandou os exercícios, dia da prova. Tá muito ansiosa, Fran. Tá muito ansiosa, Fran. Não pode. Todo mundo.
Pode mandar no WhatsApp, fica até melhor para o meu. Dei e-mail porque tem gente que prefere o e-mail, né? Dei duas opções, mas mande pelo WhatsApp que fica mais fácil. E ainda estou recebendo, tá, gente? Ainda estou recebendo. Falando nisso, hoje temos que agradecer de joelho que não travou, verdade. Falando nisso, teve algumas pessoas que não teve condições de desenhar, né? Diz que tentou várias formas, rasgou, não lembro o nome, né? A Fran, mas ela fez o resumozinho dela e aí ela foi sincera em explicar que ela não conseguia de maneira nenhuma desenhar e a gente entende, tá, Fran? Não tem problema nenhum. Quem fez a maquete? Andréa não desenhou, a Fran fez a maquete, né, Fran? Aí ela justificou que não conseguia desenhar, mas ela fez uma maquete, quase que na hora de reiniciar. Ela fez uma maquete muito, muito bonita. Ficou show, assim uma coisa, uma simplicidade, mas aquilo que ela conseguiu lembrar. Depois, se você puder postar no grupo aí para os colegas, né? Você teve uma criatividade, né? Muito legal. Eu gostei muito. Teve um rapaz que eu não tô lembrado o nome dele, né? Mas ele fez um desenho perfeito da unidade de terapia intensiva por inteiro. Eu acho que ele fez o desenho da adulto, se eu muito não me engane. Fizeram da pediatria que ficou Raimson. Pode até ser, mas ficou perfeito o desenho dele. Também da criança. Achei engraçado como é que fala, a cama da criança, que é um berço, né? É um bercinho, fizeram as travezinhas perfeitas, fizeram as colmeias lá no final, na parte onde fica a enfermagem. O meu objetivo, gente, ele foi sanado, porque o meu objetivo era que vocês fizessem esse desenho e através desse desenho vocês conseguissem, de uma certa maneira, gravar na memória, porque através do desenho você consegue fixar mais aquela parte de conhecimento. E aí, fiquem com Deus, tá? Um grande beijo e abraço para todo mundo aí.